Olá, pessoal. Voltei aqui, tive um probleminha técnico. Olá. Voltei, tive um probleminha técnico. E aí, agora acho que tá todo mundo ouvindo, né? Então, bem-vindos à live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre tontura e cefaleia, que são dois sintomas bastante prevalentes. Para vocês terem uma ideia, a cefaleia atinge pelo menos 90% da população mundial, enquanto a tontura atinge 30%. Mas imagina ter cefaleia em tontura, né? Se cefaleia já é ruim de ter, imagina ter cefaleia e tontura junto. Por sorte, só em torno de 3,5% da população sofre com esses dois sintomas, né? Mas é claro que, em sendo sintomas tão prevalentes, vamos falar um pouquinho de cada um em específico, tá? Então, a cefaleia se acredita que ela seja por um desequilíbrio neuroquímico, e a gente tem tantas cefaleias que são primárias, ou seja, que a própria cefaleia é a doença, assim como nós temos também cefaleias secundárias que aí estariam associadas com alguma doença, fariam parte do quadro clínico de alguma doença, né? Eu acredito que uma das cefaleias mais comuns, e segundo a literatura também, cerca de 80%, o tipo de cefaleia mais comum é a cefaleia tensional. E essa cefaleia, muitos pacientes podem até confundir com sinusite, por exemplo, porque geralmente é uma cefaleia em faixa, em aperto ou pressão, ou pode ser na testa, ou pode começar na parte de trás da cabeça, na nuca, e irradiar aqui para frente da cabeça. Quantos pacientes às vezes não chegam no consultório e falam: ai, doutora, eu tô com sinusite, quando na verdade é uma cefaleia tensional. E essa cefaleia tensional, ela pode ser tanto episódica, ou seja, ela pode durar em torno de meia hora até 7 dias, geralmente é uma intensidade de leve para moderada, ou ela pode ser uma cefaleia crônica, se o paciente sente isso todos os dias, por às vezes meses, até anos, né? Mas como é uma dor de cabeça que responde bem com analgésico, muitas vezes o paciente não dá o devido valor e acaba não indo procurar um médico, né? O que é uma coisa muito séria, porque tanto a cefaleia quanto a tontura, elas podem ser sinal de problema muito sério. Então, se você tem um desses sintomas, agora, falando um pouquinho mais da cefaleia tensional, uma outra característica que diferencia um pouco da enxaqueca é que ela não costuma vir com aqueles sintomas de aura, né? Então, o paciente às vezes ele sente que ele vai ter a dor de cabeça, enxaquecoso, ele sente que ele vai ter a dor, né? Já conhece a dor, às vezes, olha, começa atrás do olho, fraquinha, ou olha, eu vejo uns pontos brilhantes em frente à vista. Então, o paciente tem algum desconforto ou visual, ou mesmo olfatório. O paciente já sabe que ele vai ter a cefaleia. A cefaleia tensional, não. A cefaleia tensional geralmente é uma dor leve a moderada, como eu já falei, e geralmente o paciente não tem esses sintomas prévios, né? Não tem nada que vá anunciar essa dor para ele. Então, não está associada com desconforto visual, com desconforto a som, não tem náusea, não tem mal-estar, muito diferente da enxaqueca, que costuma ser uma dor de localização diferente. Então, geralmente é hemicraniana, latejante, o paciente sente mal-estar, o paciente ele já sabe que vai ter a dor de cabeça, né? Ele tem aquela premonição, ele tem aqueles avisos que fala, puxa, a dor vai vir, né? E o paciente tem uma dor que é muito mais intensa, geralmente é uma dor de moderada para severa. Então, são dois tipos de dor de cabeça que a gente encontra comumente, mas que tem características bastante distintas, né?
Lembrar que nem todo migranoso vai ter tontura e nem todo paciente com tontura vai ter migrânia. Muitas vezes esses sintomas eles vêm sozinhos. A gente tem sim os pacientes que tem o que a gente chama de migrânia vestibular e que podem ter a tontura e a cefaleia juntas, né? Ou às vezes a cefaleia não vem manifesta como tontura, mas eu vou falar já daqui a pouquinho com mais detalhes para vocês da migrânia vestibular. O que eu queria dizer é que nem todo migranoso vai ter tontura. E agora, a gente sabe que tem algumas doenças em otoneuro, né, em otoneurologia, que são mais prevalentes em paciente migranoso. Então, por exemplo, paciente que tem doença de Meniere, que tem aquela questão do labirinto ser inchado, que aumenta a pressão lá dentro do labirinto. O paciente que tem migrânia tem mais possibilidade de ter essa hidropisia, né, que a gente chama, esse aumento de pressão lá dentro do labirinto. O paciente pode também ter a vertigem posicional paroxística benigna, os famosos cristais do labirinto, que foi inclusive tema da nossa semana da tontura agora em abril. Então, o paciente pode ter também a VPPB e pode ter a cefaleia por causa da ansiedade. E pode ter a tontura também por causa dessa ansiedade. Então, paciente com tontura postural perceptual persistente, né? Que é o paciente que tem a tontura relacionada com um quadro de ansiedade, é uma tontura tipo instabilidade, que o paciente sente o tempo inteiro, e muitas vezes o paciente que é migranoso pode vir a ter a tontura postural perceptual persistente, né? Mas falando do enxaquecoso em particular, um dos motivos que explicaria ele ter manifestações lá na orelha interna, que é onde mora o nosso labirinto, né? Um motivo para isso seria a ativação de um sistema chamado nociceptor. Esse sistema nociceptor, que acontece? O paciente com enxaqueca tem toda uma ativação dessa via de dor, e aí com isso são liberadas uma série de substâncias que vão agir lá na nossa orelha interna, que é onde mora o nosso labirinto. Vai ter uma vasodilatação, vai ter liberação de substâncias, e aí com isso acaba tendo um aumento da pressão lá dentro do nosso labirinto. Acaba tendo alterações, não só do labirinto, mas também auditivas. Muitas vezes o paciente migranoso também vai ter zumbido, né? Não vai ter só a tontura, vai às vezes ter sensação de ouvido tampado, ouvido cheio. Então a gente pode ter manifestações tanto auditivas, que são essas de ouvido tampado, de barulho, audição que fica abafada, quanto também em relação ao nosso sistema de equilíbrio, que é o nosso sistema vestibular, e que aí o paciente vai ter então a tontura, né? Agora, nem todo migranoso deve ser rotulado como portador de migrânia vestibular, que é uma outra história, né? Então, o paciente com migrânia vestibular é um paciente que tem crises de tontura, mas ele tem uma história de migrânia, ele tem uma história muitas vezes de enxaqueca, né? E ele vai ter em 50% dos episódios que ele apresenta de tontura, ele vai ter a dor de cabeça presente com todos aqueles sintomas de desconforto à luz, desconforto a som, às vezes vai ver luzinha piscando antes de apresentar a tontura. Geralmente é um paciente que a gente não consegue colocar um outro diagnóstico para ele, então a gente faz toda a investigação, o paciente vai lá no consultório, a gente faz toda uma investigação e não consegue achar um outro diagnóstico que não seja o da migrânia vestibular, né? Então, a partir do momento que a gente não vê um outro diagnóstico, tanto para dor de cabeça quanto para tontura, o paciente tem tontura e dor de cabeça em 50% dos episódios. Lembrar que nem sempre a tontura vai vir junto com a dor de cabeça nesses pacientes também.
mas em 50% dos episódios o paciente tem os dois sintomas associados. E já tem uma história prévia de dor de cabeça, de migrânia, de cefaleia, é claro que a gente vai pensar sim em migrânia vestibular. E geralmente, tanto a migrânia vestibular, quanto a enxaqueca, quanto a cefaleia tensional, elas são muito comuns em mulher, né? E por que é comum em mulher? Porque a mulher sofre várias alterações hormonais. E a gente tem, inclusive, receptor para hormônio lá dentro do nosso labirinto. Então, a gente tem receptor para estrogênio, para progesterona. Então, é lógico que a nossa orelha interna, onde mora o nosso labirinto, também ele é bombardeado por essas alterações hormonais. Agora, não é só o nosso labirinto que sofre com isso. Nosso sistema nervoso central também sofre com isso. Então, quem é que não teve dor de cabeça na TPM, ou quem já é enxaquecoso e a dor piora muito no período pré-menstrual ou durante a menstruação, ou mesmo logo depois, o paciente pode ter uma intensificação das crises de enxaqueca, ou pode vir a ter a dor de cabeça nesse período, né? Pode ser, inclusive, uma cefaleia tensional episódica, que dura em torno de meia hora até 7 dias. Então, pode sim ocorrer nesse período pré-menstrual. Lembrar que a dor de cabeça, ela não tem uma causa específica. A gente acredita que haja um desequilíbrio neuroquímico, aí isso leva a uma série de alterações, tanto neurais quanto vasculares, e é por isso que a dor acontece, mas a gente não tem uma causa específica que explique o porquê da dor de cabeça. Agora, é claro que a gente tem fatores associados com essa dor de cabeça que podem ser gatilhos para essa dor de cabeça. Então, quando o paciente chega no consultório, é importante a gente fazer toda a avaliação, tirar uma boa história clínica. Então, é muito importante a gente ficar muito atento a questões relacionadas aos hormônios, o sono, as questões emocionais. Então, se aquele paciente é muito ansioso, né? Geralmente o migranoso, ele é ansioso. Eu não conheço um migranoso que não seja ansioso. Eu costumo brincar que o migranoso, ele é o fio desencapado, né? Então, ele tem sensibilidade à luz, a som, a movimento, não gosta que fica pegando muito, é o paciente perfeccionista, que não deixa nada para o dia seguinte, carrega o mundo nas costas. Então, o paciente migranoso, ele tem esse perfil, né? Então, você vai conversando com o paciente, vai vendo toda a queixa, vai vendo qual é o perfil desse paciente. É claro que a gente não se atém única e exclusivamente à história clínica, embora ela seja muito importante. A gente, claro, que vai lançar mão de alguns exames, né, quando necessários. Então, a gente vai muitas vezes pedir um exame de sangue para checar se o açúcar, se o colesterol, se os hormônios, se tá tudo ok, se não tem nenhuma deficiência de vitamina. Tem pacientes que podem ter uma piora das crises, porque às vezes pode ter algum déficit. Lembrar que a vitamina B12, por exemplo, ela está envolvida com os mecanismos de transmissão neural. Então, se ela está em baixa, a gente precisa tá repondo, né? Porque ela ajuda em toda essa transmissão do estímulo nervoso. Então, é muito importante a gente checar isso. Então, não só exame de sangue, mas paciente tem dor de cabeça, é claro que é importante também fazer um exame de imagem, uma tomografia de crânio, para ver se aquele paciente não tem problemas inflamatórios, tumorais, degenerativos, enfim. Então, o exame de imagem, muitas vezes, a gente pede também. Agora, é claro, o paciente chegou lá, ele tem, além da dor de cabeça, ele vai ter tontura, é claro que a gente também vai pedir o exame otoneurológico, que é para avaliar a função do labirinto. E geralmente esses pacientes que são migranosos, eles têm uma resposta aumentada desse labirinto. Eles têm o que a gente chama de hiperreflexia, não é uma regra. Então eu vou fazer o exame, tem hiperreflexia, então o paciente
tem migrânia. Não é assim. A gente tem que associar todos os achados, né, da história clínica com os exames. Senão, uma coisa fica a coisa fica sem sentido. Então, é muito importante a gente associar tudo que a gente pegou lá na história clínica, mais os exames, montar esse quebra-cabeça para dar o diagnóstico. Lembrar que os exames, eles são complementares, não são eles que vão nos dar o diagnóstico em si. O diagnóstico em si a gente vai matar muito na história clínica, mas é claro que os exames ajudam a gente a afastar uma série de outros problemas, então é muito importante. Mas resumindo, o diagnóstico, seja da dor de cabeça, seja da tontura, é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Então a gente depende muito do que o paciente traz de queixa, então ter aquele momento para escutar, para ver qual a intensidade das crises, qual a duração, quais são os fatores desencadeantes, se aquele sono está em ordem. Muitos pacientes sofrem com essa questão do sono e é um motivo bastante importante para ter a cefaleia. Postura, erros posturais, a gente sabe que em se tratando da cefaleia tensional, o paciente às vezes tem uma postura inadequada, senta-errado, fica muitas horas em determinada posição, né? Aí começa a ter aquela tensão em ombros, em pescoço, e aí ele pode vir a ter a cefaleia tensional. Mas é claro que não é só o estresse que vai levar o paciente a ter tanto a cefaleia tensional quanto a migrânia, né? A gente tem outros fatores aí envolvidos. Por isso que é muito importante a gente também saber um pouquinho, além do sono, das alterações hormonais, também saber um pouco da dieta desse paciente. A gente sabe que tem aqueles alimentos clássicos que vão dar dor de cabeça e também vão dar tontura, porque muitos gatilhos para tontura são para dor de cabeça, né? Então, queijo, vinho, corantes vermelhos, mas é claro que não é só isso, né? O paciente, às vezes eu tinha uma paciente que ela tinha dor de cabeça com banana. Então, não é só aqueles alimentos clássicos, né? Chocolate, doce, né? A gente sabe também que outros alimentos também podem ser gatilho. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório, eu peço para ele fazer, muitas vezes, um diário. E aí, nesse diário, eu peço para ele me contar. Esse dia que eu tive a dor de cabeça, eu comi isso, comi aquilo, ou fiquei muito tempo de jejum, é outro fator também desencadeante, o jejum prolongado. Ou aquele dia eu fiquei nervoso ou estressado com alguma questão, ou eu não dormi bem, enfim, às vezes esse diário ajuda bastante. Inclusive, acho que tem um aplicativo que você pode baixar no celular e você anota ali que dia você teve a crise de dor de cabeça, a intensidade, os fatores, possíveis fatores associados. Então, muitas vezes é aí que a gente consegue identificar o problema, né? Porque a dor de cabeça, como eu falei, como a gente ainda não sabe como ela acontece exatamente, ela não tem uma cura, mas ela tem um controle. E muitas vezes os quadros de tontura, eles vão melhorar a partir do controle da dor de cabeça, né? Quando eles estão associados, né? Muitas vezes o paciente tem lá a sua migrânia, tem a sua cefaleia tensional, e que se a gente não tratá-las, não adianta nada, o paciente vai continuar tendo tontura e não adianta ficar medicando para tontura, né? Me falaram do zumbido, né? Me mandaram uma perguntinha em relação ao zumbido. O zumbido, ele pode sim acontecer no paciente que tem migrânia, mas lembrar que o zumbido ele é multifatorial, então não é tenho dor de cabeça e aí por causa da dor de cabeça eu tenho zumbido. Não é tão simplório assim quando a gente fala de zumbido, porque zumbido ele é extremamente complexo, tem toda uma ativação do nosso córtex, da parte das emoções também no nosso sistema límbico, então ele é um outro passo dentro desse universo de tontura e cefaleia, mas
é importante a gente saber que em se tratando da tontura, se você consegue um bom controle da dor de cabeça, muitas vezes você vai ter uma boa melhora da sua tontura, né? E os tratamentos são os mais diversos. O que acontece é que, foi o que eu falei anteriormente, o paciente usa a dor de cabeça, acaba muitas vezes tomando um analgésico por conta própria, acaba se automedicando e aquela dor de cabeça melhora, responde, né? Por exemplo, a cefaleia tensional, ela responde bem a analgésico. Então, o paciente acaba tomando seu remédio, passa e ele não vai investigar, não vai olhar, o que é uma pena. Então, essa coisa da automedicação é extremamente perigosa e às vezes pode estar ali mascarando, escondendo uma coisa muito mais séria. Então, a gente sabe que em relação ao tratamento, a gente tem não só os analgésicos, os anti-inflamatórios, que eles são abortivos de crise, né? Mas a gente também tem os triptanos, tem também as ergotaminas, tem outras classes de medicamentos que têm usados para cessar a crise. E quando vem acompanhado de tontura, muitas vezes a gente pode usar aí um depressor labiríntico, tipo um dimenidrinato, o famoso Dramin, ou mesmo uma meclizina, que é o Meclin, ou se o paciente está com muito mal-estar, está vomitando, a gente pode associar uma ondansetrona, que é um Vonal, para melhorar esses sintomas de mal-estar, de enjoo, de vômito, que às vezes vem acompanhando os quadros migranosos. Então, esse é o tratamento que a gente faz geralmente para crise. E vamos supor que o paciente ele tenha 3 episódios por mês, e aí isso já leva a gente a pensar num tratamento profilático, né? O que seria a profilaxia? Seria para evitar tanto a frequência quanto a duração das crises, né? Então a gente poderia usar uma série de medicamentos para profilaxia. Então a gente, dependendo do perfil do paciente, a gente pode usar antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, por exemplo. O problema da amitriptilina para a mulher é que ela engorda, né? Então não é uma droga que, embora ela seja muito eficaz e muito boa, ela tem esse efeito colateral. A gente pode usar o propranolol, que é um beta-bloqueador, né? A gente pode usar alguns anticonvulsivantes, como topiramato, ou mesmo o ácido valproico, né? O valproato de sódio. A gente pode usar inibidor de recaptação de serotonina, que é a venlafaxina, por exemplo. Eu gosto bastante dessa droga, porque eu acho que ela me presta para muitas coisas, né? Ela melhora o sono, então aquele paciente que não está dormindo bem, que está ansioso, às vezes a gente usa a venlafaxina, ela nas 2, 3 primeiras semanas de uso, ela pode ter como efeito colateral um pouco de sonolência, né? E aí isso é bem-vindo para o paciente. Pacientes que estão às vezes entrando no climatério, então aquele período todo até a última menstruação é a menopausa, mas aquele período todo até chegar à última menstruação, que a gente chama de climatério, às vezes o paciente tem muita piora da migrânia, né? E aí a venlafaxina vem para melhorar esses sintomas climatéricos também, né? Então é uma droga que eu gosto, e também a tontura. Então, se o paciente tem a migrânia e vai ter também a tontura e tá no climatério, e aí a gente consegue resolver esses sintomas do climatério, consegue melhorar a tontura e consegue melhorar a dor de cabeça também. Então eu gosto bastante dessa droga, porque eu acho que ela tem vários usos, várias aplicações, sobretudo em mulher nessa fase, né? Então, me falando assim, grávida com muita dor de cabeça. Então, gravidez é uma coisa à parte, né? Porque a gente tem esses hormônios, o estrogênio, a progesterona, tem toda uma alteração de osmolaridade, então, principalmente no primeiro trimestre,
na gravidez tem toda uma alteração bioquímica mesmo no organismo e o paciente pode ter não só dor de cabeça, mas a tontura. E aí a tontura, não, é porque tá grávida, a tontura é por causa da gravidez. Sim, é por causa da gravidez, mas tem toda uma alteração bioquímica lá dentro da nossa orelha interna, lá dentro do nosso labirinto, e que pode aí justificar a ocorrência da tontura. E a dor de cabeça, o nosso sistema nervoso central também não é diferente. Ele vai sofrer com todas essas alterações hormonais e alterações de osmolaridade também, né? Então, a gravidez, ela é um capítulo à parte. A mulher fica diferente nesse período, mas pode sim ter piora da dor de cabeça nesse período, né? Agora, voltando um pouquinho lá em termos de tratamento, né? Quando a gente fala das drogas, vai depender realmente muito do perfil daquele paciente para a gente indicar medicação. Lembrando que para a gente prescrever a medicação, a gente precisa saber se o paciente também não é hipertenso, não é diabético, se ele não tem outros problemas de saúde, porque a gente sabe que tem interação entre as drogas. A gente precisa saber também dos efeitos colaterais. Agora, mais importante, eu diria que a medicação são as medidas não farmacológicas, né? Agora, é claro, o paciente tem uma dor de cabeça, chega lá no meu consultório, tem uma dor de cabeça que é importante, tem a tontura, né? Mas esse paciente tem uma dor de cabeça que é muito importante, é claro que eu vou chamar o meu amigo neurologista. Então, é claro que muitas vezes a gente precisa ter um tratamento multidisciplinar para esse paciente. É um paciente que tem um problema postural, que tem uma cefaleia tensional, que tem um ponto gatilho doloroso. Eu tenho que também fazer uma abordagem fisioterápica. Então, não adianta a gente se ater única e exclusivamente à medicação. A gente precisa também tá de olho em outros fatores desencadeantes. Então, ponto gatilho doloroso, erros posturais. Oi, Fernanda, boa noite. Tá me perguntando aqui a relação entre dieta com jejum intermitente e tontura. Olha, tá uma moda, né, desse jejum intermitente. Eu acho que não é uma dieta para todo mundo. Paciente que é migranoso, vai fazer o jejum prolongado, ele vai ter ativação das crises. Eu vejo muito isso no consultório. Paciente que começa a fazer o jejum intermitente, começa a ter crises importantes, frequentes, daquela migrânia às vezes que estava lá quieta, que estava controlada, e aí começa a ter crise de novo. Então é muito importante a gente saber que o jejum intermitente não é para todo mundo, né? Tem pessoa que faz e fica ótimo e se dá bem e perde peso, mas o migranoso ele precisa estar atento com essas dietas malucas ou dieta que tem um jejum muito prolongado, não é para o migranoso, né? Assim como também retirar toda a cafeína não é bom para o migranoso também. A cafeína, pode ver que a maioria desses medicamentos, às vezes, para isso, eles têm cafeína na fórmula. Então, até quando o paciente vai para o consultório e ele tem tontura, às vezes ele é migranoso, chega lá e fala, olha, mas o médico que eu fui antes daqui de você falou para eu não parar, porque eu cortar o café por causa da tontura e a minha dor de cabeça piorou muito, né? E aí não é por aí, até 3 cafés por dia não tem problema nenhum. Então, pelo amor de Deus, tá? Migranosos que nos ouçam, não cortem o seu café. É importante a gente saber também que muitas vezes o paciente vai ter a migrânia e vai ter a tontura por outra causa. E aí, cortar o café não é uma boa opção, né? Falando um pouquinho daqui de novo, ó, dor de cabeça, impressão nas têmporas. Pode também ser enxaqueca. Na verdade, a enxaqueca ela pode ter algumas manifestações. Eu falei aqui de algumas características da cefaleia tensional e da enxaqueca para vocês poderem entender um pouquinho o que é uma, o que é outra, mas às vezes é difícil diferenciar, viu, entre uma cefaleia tensional e um quadro enxaquecoso.
de novo, o mesmo um paciente é como na tontura, ele vai ter tontura por causas diversas e às vezes vai ter tratamentos distintos, a mesma coisa em relação à dor de cabeça, né? Então é importante a gente estar atento ao que o paciente conta, o que ele traz de queixa, para a gente poder ir delineando e fazendo o diagnóstico e fazendo montar esse quebra-cabeça, né? Com os sinais, os sintomas clínicos, os resultados de exame, se o paciente tem alguma doença associada ou não, se ele tem alguma comorbidade ou não, a idade. Lembrar que dor de cabeça e tontura pode dar em qualquer idade, né? Criança, adulto, adolescente, idoso. Então, pode dar em qualquer idade. Então, não é que assim, é porque criança não tem dor de cabeça. Minha filha mesmo, né? Ela tem enxaqueca, porque a minha família inteira tem. Então, eu tenho, minha irmã tem, minha mãe, minha tia, minha avó. É uma alteração de bloqueador de canal de cálcio, é uma alteração de canais de cálcio. Então, é um problema neurovascular e muitas vezes pode ter uma origem familiar. Então, é importante também a gente levar isso em consideração para tratar. E aí vai depender muito do perfil do paciente para você indicar uma ou outra droga, né? Então, nem sempre o que é uma droga boa para um paciente vai ser boa para o outro. O tratamento, ele é personalizado, né? A gente vai fazer toda a história, todo o diagnóstico, mas o tratamento ele vai ser personalizado, de acordo com o perfil do paciente, com as crises, com a intensidade, enfim. Agora, mais importante que o tratamento farmacológico, né, que a gente tem que ter sim um planejamento. Então, a gente tem o tratamento, a medicação que é dada para evitar as crises. É claro que não é porque está tomando um medicamento para evitar crise que não pode ter. Depende muito do gatilho. Se for um gatilho muito importante, o paciente vai ter crise mesmo tomando o seu remédio profilático. Então, para profilaxia são aqueles que têm mais de 3 episódios por mês. Então, o paciente ele tem a sua medicação profilática, mas, poxa, estou tomando profilático, mas eu tive uma crise. Aquele dia eu tive um estresse muito grande, eu fiquei sem dormir, teve algum problema na minha família, enfim. O paciente pode ter uma crise. E aí ele tem que ter uma medicação que seja abortiva daquela crise. Lembrar que é muito importante que o paciente comece a tomar a medicação na hora que dá a dor. E aquela coisa, não vou tomar nada porque vai passar. Então, não vai passar. Pelo contrário, a dor ela vai aumentando. E aí, você tomar o medicamento quando a dor já está muito intensa, o medicamento vai demorar muito mais para fazer um efeito. O paciente às vezes fica frustrado até com isso. Poxa, eu tomei o remédio e não adiantou nada. Não é que não adiantou nada, você tomou na hora errada, no momento errado. Tem que tomar logo quando dá o início da dor, né? Senão é muito mais difícil para você acabar com essa dor, para você diminuir essa dor. Então, você tem que ter o tratamento profilático, o tratamento para abortar a crise, né? Os triptanos são uma boa opção quando se trata de migranoso, né? De enxaqueca mesmo. E a gente também tem aquela medicação de resgate. Poxa, tomei o profilático, mas eu tive a crise, tomei o abortivo de crise, não segurou, eu ainda tenho que ter uma medicação ali de resgate. Então, tem todo um planejamento terapêutico, né, para o paciente que tem dor de cabeça. A função da gente, como médico, é trazer alívio para esse paciente. A gente sabe que não tem cura para dor de cabeça, mas a gente tem sim como trazer alívio para esse paciente, né? É importante ele ser investigado, lembrar que o tratamento, que o diagnóstico não é um exame de imagem, não é um eletroencefalograma que vai dar para a gente o diagnóstico. Esses exames ajudam a afastar outras causas, na verdade, o diagnóstico ele é clínico, mas uma vez que se faz o diagnóstico, ele tem que ter um tratamento personalizado. Agora, mais importante do que esse planejamento terapêutico, do que esse tratamento com droga, mais importante são as medidas não farmacológicas. Então, o paciente que é migranoso, ele tem que saber quais são os gatilhos.
Eu sei que não dá para a gente viver na bolha, mas se o paciente já souber quais são os gatilhos para a dor de cabeça dele, isso já ajuda a evitar, já ajuda o paciente saber. Então, poxa, olha, meu gatilho é suco de uva. Ai, mas eu tô com muita vontade de tomar um suco de uva. Tá bom, você vai tomar um suco de uva, mas você sabe que você vai ter dor de cabeça. Páscoa. Paciente, meus migranosos, que adoram um chocolate, um docinho, né? Aliás, não conheço um migranoso que não gosta de doce. E aí eu acredito que isso aconteça porque o migranoso ele tem um desgaste energético muito grande, não só pela dor de cabeça em si, mas também pela ansiedade também, né? E os gatilhos que são mais comuns para enxaquecoso, em termos de dieta, são esses alimentos muito doces, alimentos com corantes vermelhos, embutidos, alimentos muito salgados, shoyu, aginomoto, aginossal. Também é claro que não são só os gatilhos alimentares, mas também falta de sono adequado, insônia, paciente que não tem insônia, mas tem um sono que é muito quebrado, o estresse, né, emocional também é bem frequente. Então, é claro que essas medidas não farmacológicas, elas vão envolver mudança de estilo de vida. E aí é que está o problema quando a gente pega o enxaquecoso, né? Porque às vezes é difícil para ele mudar o estilo de vida, né? Então é aquele perfil daquele paciente que é muito exigente consigo mesmo, que é um paciente um pouco mais ansioso, gosta de tudo do jeito dele. Então, às vezes, mudar esse perfil é difícil, né? Por isso que o tratamento da enxaqueca não tem fórmula mágica. Tem aí uma associação de tratamento medicamentoso, mudança de alimentário, tem que voltar, tem que fazer uma atividade física. Para enxaquecoso é mandatório, né? Geralmente, para enxaquecoso, os exercícios que a gente mais indica são exercícios de pilates, caminhada, a gente pode indicar também muitas vezes alongamento. Então, coisas que vão trazer um bem-estar, que vão trazer um relaxamento. Às vezes o paciente não tem uma dor na região cervical, mas você vai palpar a musculatura aqui da região cervical, às vezes tem um ponto gatilho de dor, então muitas vezes tem que fazer lá uma acupuntura, uma massagem. Quantos pacientes que eu já não peguei aí com cefaleia tensional também, que tinham uma rigidez em ombro, em pescoço, em ATM, né? Paciente faz apertamento, fica ansioso, faz apertamento, fica com dor até na mandíbula, isso desencadeia também dor de cabeça. Então, às vezes, esses pacientes a gente precisa também encaminhar para um fisioterapeuta para fazer um tratamento desses pontos gatilhos dolorosos, indicar uma dieta adequada para esse paciente. Quando a gente fala em dieta, não é nada xiita, né? Mas lembrar esse paciente da importância da hidratação. O paciente com enxaqueca a gente orienta aí pelo menos 3 litros de água por dia, né? Outra coisa também seria o glúten. A gente sabe que o glúten leva à liberação de substâncias pró-inflamatórias, então seria interessante esse paciente reduzir um pouco o glúten da sua dieta. A gente sabe que o açúcar não pode estar nem de mais nem de menos, então o jejum prolongado dá crise, mas também o abuso também dá crise, então tomar muito cuidado com isso, né? Outra questão seria os cuidados em relação à parte hormonal. Então, paciente que sofre de tensão pré-menstrual ou que está no climatério, né, que tem a tempestade hormonal mesmo, seria interessante cuidar muito bem dessa parte de hormônios, não só os hormônios femininos, mas também as alterações de hormônios tiroidianos. Então, seria importante também cuidar muito bem dessa parte hormonal, e aí para isso às vezes a gente vai precisar da ajuda de um endócrino, né, com a gente. O estresse, então muitas vezes se o paciente é muito ansioso, é muito estressado, por que não indicar uma meditação, uma yoga, ou mesmo uma terapia cognitivo-comportamental,
né? A terapia cognitivo-comportamental uma abordagem diferente da psicoterapia tradicional. Eu acho que ela é mais moderna, tem um lastro científico maior e trabalha melhor essas questões de ansiedade, ajuda o paciente a mudar um pouco a postura dele em frente às situações de estresse. Então, eu acho interessante. Estão me perguntando aqui se a Coca-Cola também dá enxaqueca. Então, todos esses refrigerantes, né, não só a Coca-Cola, mas os refrigerantes em geral, né, eles têm algumas substâncias, não só cafeína, mas eles também têm outras substâncias que podem ser desencadeantes, corantes, conservantes, enfim. Então, de novo, não é que não pode tomar refrigerante, mas se tiver um exagero pode dar crise, sim, né? Mas, de novo, não só a dieta é importante, não farmacológica, mas também essa controle hormonal, redução de estresse, aí isso o paciente pode buscar yoga, meditação, pode buscar o mindfulness, né, que também está bem na moda, né, e que seria a tradução, não literal, mas uma tradução para o mindfulness seria a atenção, o foco, a atenção plena no hoje, no presente, tudo com o intuito do quê? De reduzir o estresse, de reduzir a ansiedade, né? Outra modalidade também para o paciente que sofre muitas vezes de dor de cabeça, mas também de tontura, que tem a questão de instabilidade, desequilíbrio, seria a reabilitação vestibular. É claro que para encaminhar esse paciente para a reabilitação vestibular, é muito importante que a gente saiba tratar, deixar esse paciente todo em ordem e aí sim encaminhar para a reabilitação vestibular, que vai que se baseia em alguns exercícios que vão tirar muitas vezes o medo que o paciente tem de cair, porque às vezes o paciente tem a dor de cabeça, ele tem a tontura e ele fica com medo de cair. Então é importante a gente encaminhar muitas vezes para RV, para o paciente ver que ele é capaz de fazer exercícios, que ele não vai cair. Então traz um pouco de segurança, tira um pouco o medo do paciente, né? Melhora a questão da ansiedade, ajuda em relação também à cefaleia, porque se eu reduzo o limiar de ansiedade, é claro que eu também diminui a chance desse paciente ter crises, né? Agora estão me falando aqui, faz bem para tomar o comprimido. Então, de novo, em relação à terapia farmacológica, ela é muito personalizada para cada paciente. E a gente tem que saber para quem a gente vai passar a medicação, se tem contraindicação ou não, se tem efeito colateral ou não. É importante o médico saber disso. Agora, muitas vezes eu preciso sim da ajuda do neurologista, do cefaliatra, que é um neurologista especialista em dor de cabeça. Então, oi, voltei, saiu um pouquinho fora do ar, vocês me escutam aí? Acho que sim, né? Então, como eu estava falando, o tratamento para o paciente que é migranoso, ele vai envolver medidas medicamentosas, não medicamentosas, e muitas vezes eu preciso sim de uma ajuda do colega, do neurologista. Então, o tratamento do paciente que tem dor de cabeça, que é migranoso, muitas vezes ele é multidisciplinar. Então, às vezes eu preciso pedir para esse paciente fazer uma fisioterapia, né? Às vezes ele tem um problema de ATM, aí ele fica tenso, ansioso, morde, aperta, tensiona, dá dor na face, dor de cabeça. Então, às vezes eu preciso também encaminhar para o dentista. Um paciente que está com diabetes descompensado, preciso do neuro ou do endocrinologista, ou é um paciente que está tendo uma alteração hormonal, e aí eu, sim, preciso do auxílio do colega. Ou é um paciente que tem uma ansiedade que é muito grande, às vezes eu preciso da psicóloga, do psiquiatra. Então, veja, o tratamento às vezes é multidisciplinar. Então, por isso que dor de cabeça não é uma coisa simples, né?
o paciente às vezes tem que saber lidar com as crises, mudar o estilo de vida, saber quais são os gatilhos, quais os profissionais que ele deve procurar para ter o controle dos seus sinais e dos seus sintomas, né? Aqui estão me falando, tem problema de ATM, já fiz cirurgia ortognática. Então, esses pacientes que têm problemas de oclusão e que às vezes acabam até indo para a cirurgia, eles costumam ter uma melhora da disfunção de ATM e, consequentemente, da dor de cabeça. Agora, lembrar que não é só ATM que é gatilho para dor de cabeça, a gente tem uma série de outros gatilhos também, né? Então, o paciente que tem problema de ATM, ele pode ter zumbido, ele pode ter estalo, ele pode ter a dor. Então, isso é uma questão. Mas às vezes o paciente trata ATM e a dor de cabeça continua. Então, a gente precisa pesquisar outros fatores. De novo, às vezes o paciente chega lá com tanta coisa que a gente tem que ir limpando e vendo o que sobra, né? Quais são os gatilhos e vendo o que sobra. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu tô aqui à disposição, então depois para quem quiser mandar perguntas, né? A live também vai ficar gravada aí, vai ficar à disposição por 24 horas para quem não pôde assistir inteira ou para quem perdeu, quer indicar para um amigo que tem enxaqueca e tem tontura. Então eu agradeço aí a participação de todos e semana que vem com certeza a gente vai estar aqui para falar de um outro assunto e logo mais aí nas redes sociais eu vou estar dizendo o assunto aí da próxima semana e eu espero que vocês tenham gostado e perguntas podem me mandar por aqui, tá bom? Então agradeço aí a presença de todos, boa noite e até a próxima.